Últimos preparativos para o jogo decisivo pela Copa do Brasil, o atacante na mira e também mudanças importantes nas categorias de base. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dia do Galo. Hoje, terça-feira, dia 4 de março, finalzinho de carnaval, aquela terça de carnaval, e a gente chega com informações importantes e quentes sobre o Clube Atlético Mineiro. É isso que você encontra aqui no Dia do Galo. Eu sou o Globão e te peço aquela moral de sempre. Deixa o like, comente aqui no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e também considere se tornar um membro, que ajuda bastante o nosso trabalho. Mas antes de qualquer coisa, vamos para aquele recado importantíssimo do nosso parceiro, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar em suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. O Galo encerrou no finzinho da tarde desta terça-feira a preparação para a partida contra o Manaus, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. E antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar sempre que é um jogo decisivo, um jogo único ali, porque não tem volta. Então, assim como foi contra o Tocantinópolis, um jogo só, quem vencer avança de fase para a terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de um empate, que a gente não quer esse sofrimento, disputa de pênaltis. Vamos falar um pouquinho agora sobre o time do Atlético que o Cuca preparou durante os últimos dias. O Atlético teve uma folga ali no domingo de carnaval, mas trabalhou na segunda-feira e também na terça-feira. E nesses dois últimos trabalhos, o Cuca contou com o Gustavo Scarpa. No treino da sexta-feira, aquele treino que foi aberto à imprensa, a gente mostrou em live aqui no canal do Frossaro, o Scarpa saiu sentindo uma entorse ali, um problema no tornozelo direito, virou uma dúvida, uma preocupação para esse jogo, mas nos últimos dois treinos, segunda-feira e terça-feira, ele treinou normalmente, então foi mais um susto ali, aquela dor que o Scarpa saiu até carregado de campo primeiro, depois saiu mancando, mas já voltou, foi mais uma dor ali momentânea, nenhuma lesão muito grave. O Scarpa então está à disposição do Cuca para esse duelo contra o Manaus. O Scarpa, um meia ali que bate bem de fora da área, para cruzamentos também, vai ser um cara importante nesse jogo, já que a gente espera o Manaus muito fechado, o Manaus jogando aqui por uma bola, bem retrancado, em busca do empate, talvez levar esse jogo para os pênaltis já será um grande negócio para o Manaus. Então, já com essa característica de jogo que a gente consegue imaginar, vamos falar um pouquinho sobre esse time do Atlético, que deve ter aquela base que vem sendo utilizada pelo Cuca desde o início de ano. A gente sempre bate aqui nessa tecla que o Cuca gosta de ter os 11 ali, de ter um time titular e não ficar fazendo tanto rodízio. Dessa vez ele vai ter que mudar um pouquinho, a gente vai falar sobre isso também mais para frente, mas o time titular vai ser aquele ali mesmo, com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. A dupla de volantes ali também formada por Alan Franco e Gabriel Menino segue intacta com Gustavo Scarpa. E aí na frente o Cuca vai ter que fazer uma alteração por obrigação, porque o Hulk, a gente lembra, ainda está fazendo tratamento na fisioterapia, ainda não voltou. Ele postou vídeos aí treinando em casa, também foi ao CT do Atlético, mesmo quando lá a Cidade do Galo, quando todo mundo estava de folga. Então o Hulk ainda se prepara para as finais do Campeonato Mineiro, não vai ser opção para o Cuca nessa partida contra o Manaus. E aí o Cuca vai ter uma decisão a tomar. Cuejo e Rony, pelo que a gente vem acompanhando, estão um pouco à frente dos outros. Aí o Cuca tem a opção. O Daverson joga mais centralizado ali ao lado do Rony, para dar mais mobilidade ao Rony, ter um cara de área ali contra o Manaus, que vai vir fechadinho. Essa é uma opção que o Cuca pode ter, de colocar o Daverson no lugar do Hulk. Outras opções também são o Rubens, por exemplo, pode entrar fazendo aquele lado esquerdo que ele fez muito nessa temporada, e o Cuejo jogar como segundo atacante ao lado do Rony, como o Cuejo vinha jogando ao lado do Hulk antes da chegada do Rony. Essa é outra opção. E também o Alisson, ele pode abrir o Alisson lá pelo lado direito e jogar com o Rony mais centralizado, com o Cuejo mais pela esquerda, como foi no último jogo contra o Tombense. Essa então algumas das opções do Cuca, que ainda tem o Bernard, pode ser também mais uma opção. Mas a tendência, o que a gente espera, é que seja o Daverson ali um homem de área para incomodar a zaga do Manaus nessa partida válida pela Copa do Brasil. E é uma competição que a gente lembra que é muito importante na parte financeira dos clubes, para os cofres
dos clubes do futebol brasileiro. Para o Atlético não é diferente. Por exemplo, o Galo já faturou até agora, primeiro só pela participação e por ter avançado à segunda fase, já foram 3 milhões e 300 mil reais que o Atlético arrecadou. E se passar pelo Manaus, aí já entram mais 2 milhões e 300 mil nessa conta, totalizando ali 5 milhões e 600 mil reais, já é um dinheiro importante. Então, esse jogo, esportivamente, é claro, o Atlético quer avançar, é o atual finalista, o Atlético vai em busca do tricampeonato da Copa do Brasil, mas também financeiramente essa é uma competição sempre muito importante. Então, jogo importante amanhã no Mineirão, às 7h30, contra o Manaus. E agora informações importantes também sobre o mercado da bola, que segue agitado, e o nosso colega Bruno Mick, que cobre o Juventude lá em Caxias do Sul, trouxe a informação em primeira mão de que o Atlético tem interesse no Enio, atacante de 24 anos, ponta, veloz, rápido, um extremo do Juventude que desperta interesse do Atlético. E o que a gente conseguiu apurar aqui em Belo Horizonte é que realmente esse é o nome que está na pauta do Atlético e que ele agrada a comissão técnica, ele agrada ao Cuca. O Cuca gosta desse atleta, um atacante rápido, veloz, que tem um drible ali, o drible curto, como uma característica. Então esse é um nome que sim está na pauta do Atlético, mas esse é um negócio, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente sabe, até o momento não está próximo de estar concretizado, até porque outras equipes do Brasil e o próprio Juventude, o Enio, a gente lembra, pertence ao Amazonas, está emprestado ao Juventude, mas o Juventude tem a intenção de exercer a compra e permanecer com o Enio para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é uma negociação que sim, o Atlético tem interesse, mas que não tem nada fechado ou próximo disso até o momento. E a gente lembra mais uma vez que é uma janela de exceção. A janela neste momento está fechada, mas no dia 10 de março, abre já, até o dia 11 de abril vai ter uma janela de exceção, em que os clubes brasileiros das séries A, B e C podem contratar jogadores que estavam disputando os campeonatos estaduais. Então o Enio, que estava disputando o Gaúcho pelo Juventude, se enquadra nessa característica, e o Atlético, claro, também vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, então pode ainda fazer movimentações nessa janela de exceção. Lembrando mais uma vez, abre no dia 10 de março e fecha no dia 11 de abril, e nesse período a gente relembra que o Vitor Hugo, zagueiro canhoto do Bahia, é um zagueiro que pode chegar para o Atlético, pedido do Cuca, um zagueiro canhoto, e também o Palácios é outro atacante de beirada que está no elenco do Atlético hoje, se recupera de lesão e pode ser emprestado ao Vasco. Então essas três negociações, a possibilidade do Enio, nada próximo de ser concretizado, mas a ida também do Palácios ao Vasco e a vinda do Vitor Hugo do Bahia para o Atlético, podem ser concretizadas nessa janela de exceção que vai do dia 10 de março ao dia 11 de abril. Agora uma pausa rápida para dois recados muito importantes, o primeiro deles da KTO. Se você gosta de fazer aquela fezinha, apostar, se divertir, brincar, vá no site da KTO e conheça as probabilidades, porque tem muita promoção boa, tem odão, tem ganho antecipado, também tem chance extra, então é muita coisa boa lá no site da KTO. A gente lembrando sempre com muita responsabilidade, é para usar aquele dinheiro que está sobrando e nunca aquele dinheiro que está faltando, e sempre para maiores de 18 anos. E agora aquele recado também muito importante da Confiax, porque celular é um bem, virou instrumento de trabalho para todo mundo, é caro, então você pode assegurar o seu celular a partir de R$ 11,29 por mês com a Confiax. A Confiax você já conhece, parceiraço do canal, te oferece plano de saúde, seguro de vida, seguro para o seu carro, e agora também assegura o seu celular por a partir de R$ 11,29 por mês, sem burocracia, sem apresentar nota fiscal. Então faça esse negócio, esse plano com a Confiax e assegure o seu celular. E o Galo se movimentou também nas categorias de base. Nos últimos dias o clube anunciou a contratação de Luiz Carlos Azevedo, profissional de 41 anos, que estava no Flamengo e chega ao Galo para ocupar o cargo de gerente das categorias de base. O Erasmo Damiani, que ocupava esse cargo, foi desligado do clube ali no momento da chegada do Paulo Brax, e o Paulo Brax, na primeira entrevista coletiva dele, foi muito enfático em criticar alguns processos, falar que o Atlético revela pouco perto do que poderia revelar, sendo um dos maiores clubes do Brasil e com uma boa estrutura que tem na cidade do Galo. O Brax foi muito crítico a isso logo na primeira coletiva e já indicava ali que haveria mudanças. E já houve a saída do Erasmo Damiani e a chegada agora do Luiz Carlos Azevedo, profissional que está no Flamengo nos últimos 10 anos, passou por várias funções lá, muito também pelas categorias de base, no processo de captação e gerência da base do Flamengo, que é um dos clubes mais reveladores do Brasil aí na última década, e desde 2024, na última temporada também, foi gerente do futebol profissional do Flamengo. Agora ele volta a trabalhar nas categorias de base e, segundo Paulo Brax, em comunicado oficial
do Atlético. Segundo o Brax, ele vai ser muito importante na gerência ali do dia a dia, mas também na captação dos atletas. Então a chegada do Luiz Carlos Azevedo, mais uma vez de 41 anos, que chega ao Galo para tentar modificar alguns processos e fazer com que a base do Atlético revele mais atletas para o futebol profissional. Esse é um dos desafios dados a Paulo Brax, que chegou ao clube para fazer a gerência ali geral do futebol profissional masculino, também do futebol profissional feminino, mas também das categorias de base, e essa é uma mudança importante. Paulo Brax disse também que fez um processo longo ali de entrevistas com vários profissionais até chegar no Luiz Carlos Azevedo, que chega do Flamengo. Essa foi mais uma edição do Dia do Galo, desta terça-feira de Carnaval, véspera dessa partida importante contra o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil. Então vou te pedir aquele favor de sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e considere se tornar um membro aqui do canal do Frossar. É isso, um abraço e até a próxima.